Os índios são objeto de vários conflitos, de seringueiros, arrozeiros, o pessoal da Amazônia, do Mato Grosso, do Roraima, de Maranhão, no Rio Grande do Sul, regiões, os índios passam por discussões. Os índios, as terras são bens da União, e as pessoas não entendem que essas terras têm que ser grandes. Como o Brasil é de dimensões continentais, os índios eles precisam de terras para que eles possam fazer a coletivização, fazer o processo de coleta, o processo de integração com a terra. Então, só que nós temos aí um preconceito muito grande ainda. Essas terras, muitas delas não têm uma organização do seu marco temporal, da sua questão, da sua delimitação da terra. Então, o Supremo Tribunal Federal e o STJ trabalham muito nessa questão da delimitação dessa terra. O caso mais comum foi no voto do ministro Aires Brito, tá certo? Que ele discutiu aí o caso das terras da petição 3.388, Raposa Serra do Sol. E esse julgamento está servindo de paradigma para a delimitação das terras dos índios. Então, você tem aí o conceito de terras, né, indígenas habitadas de caráter permanente, para atividades produtivas dos índios, imprescindível a preservação dos recursos ambientais, porque o índio não vive só no só terra, ele precisa do rio, precisa do lago, precisa das fontes, ele precisa de... Então, e também necessárias a proteção, reprodução física e cultural dos índios, segundo os seus usos, costumes e tradições. Então você tem aí nulidade e extinção dos atos que atentem contra essas ocupações. O próprio artigo 231 trouxe essa nulidade. 231 da Constituição Federal, porque é óbvio que as benfeitorias de boa-fé serão preservadas, mas a FUNAI aí, nós temos vários julgados aí, tá certo? Onde o indivíduo recebeu propriedade de título rural dentro de reserva indígena, então não pode, tá? Então o indigenato é uma fonte para direito dos índios sobre as suas terras, é um modo tradicional, lá de 1755, onde você tem que respeitar o direito dos índios. Então, usufruto exclusivo, a mineração, mas o índio está usando de iPhone, o que é isso? Se o índio for aculturado, ele vai ter direito sobre as suas terras, e o índio não aculturado também. O importante é o princípio da prevalência do interesse dos indígenas. Então você tem um monte de regras constitucionais, né, para que proteja os índios no caso de catástrofe. Teve a pandemia agora aí, a Covid aí, os índios ficaram expostos aí, eles morrem de grande quantidade. As demarcações das terras indígenas tem que acontecer para realmente a União demarcá-las e junto com o Ministério da Justiça, junto com a FUNAI, para que realmente, né, tenha ali uma segurança jurídica para os índios e que não passem por invasões de setores econômicos que querem, né, explorar aquelas áreas. Então aí a Raposa Serra do Sol é um exemplo disso no estado de Roraima, que serviu de modo contínuo, teve vários julgados, usufruto de riquezas, né? E aí é óbvio que os índios tem vários setores que os potenciais energéticos da União, os índios não vão, né, não vão ter acesso a isso, tá certo? A legislação é bem extensa, né? A atuação das Forças Armadas na área indígena, a questão das fronteiras, né? A questão do Chico Mendes, a função do Instituto Chico Mendes, né? O trânsito de visitantes pesquisadores, tá certo? Tudo tem que ser de acordo com os órgãos competentes para que haja realmente um ambiente de proteção, né, e demarcação ao índio, né? Você tem uma série de casos, né, de paradigmas precedentes do Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça de julgados. E a defesa judicial dos índios é do Ministério Público Federal ou estadual, né, que vai intervir o Ministério Público em todos os atos do processo, já que os índios são protegidos pela União. Então, aos juízes federais compete julgar a disputa entre direitos indígenas, né? O STF o STF garante para a Justiça Federal, lá no artigo 109, né? Esse artigo 109, inciso 4, inciso 11, os crimes relacionados à disputa sobre direitos indígenas. Então,
os crimes da Justiça Federal. As disputas podem acontecer na questão do Estado da Federação, tá bom? A educação é pela complementaridade, quer dizer o quê? Você tem o ensino do português e o ensino da cultura indígena, também importante, intercultural, diferenciada, específica, atribuída ao Ministério da Educação para proteger a linguagem dos índios, proteger a cultura dos índios. Então você tem uma série de... E também o infanticídio indígena. Você sabe que tem uma série de costumes em igrejas e crenças que os índios, quando a criança nasce com portador de necessidades especiais, eles abatem, matam essa criança. Então, o governo vem tentando negociar com eles através dos antropólogos, né, para que eles protejam essas crianças, né? A lei Mauage, né? Um projeto de lei que tentando criminalizar essa prática, né? E aí o pessoal combateu isso aí, tá certo? O mais importante é que nós fechamos aqui a proteção da ordem social. Agora nós vamos para a ordem econômica para encerrar o nosso curso. Lembrando que tanto índio como idoso, portador de necessidades especiais, portador de deficiência, meio ambiente, tudo isso aí faz parte da ordem social e econômica protegida pela Constituição. Daqui a pouco a gente continua.